Existe um filme antigo, Vilela, eu não sei se você conhece, se o pessoal de casa vai lembrar, porque ele já deve ter uns 20 anos ou mais, Em Nome de Deus, Sim, sim. que é uma história verdadeira, contando a história de Abelardo e Louise. Eu visitei em Père Lachaise, lá na França, em Paris, no cemitério de Père Lachaise, o túmulo deles, que é uma história real, embora ela aconteceu na Itália, mas a história é real e terminou na França. Ele era professor de filosofia. Ele não era padre, não era sacerdote, mas mesmo sendo professor de filosofia, ele tinha que fazer votos de castidade com a igreja. Tá. E quando ele vai se tornar tutor da Louise, ele se apaixona por ela, pede para casar com ela. O tio dele, em ligação com o bispo da cidade, manda castrá-lo, Caramba! para ele não ficar com a menina. Aí ele se torna padre, castrado, e ela se torna freira. E eles constroem monastérios de clausura, um perto do outro. E ficavam trocando cartas de amor a vida toda, até Nossa, que morrer. desespero. Você nunca mais se vê. É bonito, é triste, É triste, mas é mas é bonito, bonita. né? E você lê as cartas deles ali, ele pra ela pra ele, né? Falando assim, que sentimento é esse? Bom, mas essa história ilustra o que eu quero dizer. Naquela época, ele era professor, mas ele não podia se dar ao luxo de casar só porque ele era um professor formado por uma universitas. Todo mundo que estudava lá tinha que ter, em primeiro lugar, o título de teologia. Por isso que quase todos os que formavam nos universidades eram primeiro teólogo para depois ser outra coisa. Tá. Com o tempo, na época de Tomás de Aquino, Carlos Magno, que a igreja começa a valorizar a filosofia aristotélica, eles começam a falar, então tá bom, a filosofia, que era ancila teológica, como se diz em latim, a serva da teologia, agora ela é a mãe da ciência. Então quando você estuda lá, você tem que ser, em primeiro lugar, filósofo. É por isso que a gente, quando faz doutorado, na América, eles chamam de PhD, doutorado em filosofia, mas o cara é físico. Mas ele é um PhD, doutor em filosofia. Ele é médico, né? Ele é pastor, mas ele fez um PhD, doutorado em filosofia. Nunca estudou filosofia. Filosofia virou nome genérico. Entendi. Então você não tinha como escapar da filosofia eclesiástica, tomista, aristotélica, Santo Tomás de Aquino, e da teologia. Você não podia nem falar assim, não, então tá bom, então eu desisto de ser professor, eu vou casar com a menina que eu tô... Não. Não tinha essa opção. Não tinha essa opção.